Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. O evangelho aqui você vai ver que está ligado com o nome do Senhor. É porque nós vimos isso nos outros vídeos, né? Então, ó, por ele também sois salvos, porque por esse evangelho, olha só, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão, tenha conhecido, né, crido na palavra do Senhor, em todo o mistério do evangelho em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é o resumo do Evangelho, olha só. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora do tempo. Olha só, e Paulo começa a descrever sobre ele, ó, porque sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça sou o que sou, e a sua graça me foi concedida. Não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Veja que ele dá um resumo do Evangelho, ele dá um resumo aqui do nome do Senhor, e o que o nome do Senhor faz, ele transforma a vida, depois que você conhece o Senhor, a sua vida muda. E Paulo fala, o Senhor apareceu para mim como se fosse fora do tempo, ele foi designado o apostolado, apóstolo dos gentios, e ele falou, o que eu recebi, o Evangelho que eu recebi, o conhecimento do nome do Senhor que eu recebi, assim eu transferi para vocês. Se vocês não tiverem crido vão, vocês vão seguir, vão ser salvos por esse evangelho, o qual você ouviu. Olha outro texto que vai compactuar com isso que nós estamos lendo agora aqui em Coríntios. Ó, Hebreus capítulo 6, olha só, Hebreus capítulo 6, do 10 ao 18. Olha só, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome. Viu só? Então aqui, ó, todo trabalho e amor que você evidenciou para o nome do Senhor. Lembra que eu falei que as obras que você pratica santificam o nome do Senhor? É isso que está falando. Ou seja, Deus não é injusto que vai esquecer de toda a obra, de tudo que você trabalhou para santificar o nome dele. Veja, pois servistes e ainda servis aos santos. Ou seja, vocês santificaram o nome do Senhor e ainda continuam santificando. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para com a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Agora, ele vai falar quais promessas nós vamos herdar. É a promessa dada a Abraão, Isaac e Jacó. Olha só que bacana, ó. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, porque Deus é o Todo-Poderoso. Então ele jurou por si mesmo, ó, dizendo, ele jurou pelo seu próprio nome, viu só? Certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Ele esperou, porque como que ele ia ter descendência? Deus prometeu descendência para ele, mas ele não tinha filho. Ele teve que esperar com paciência. Teve que esperar o Senhor dar uma descendência para ele, um descendente, para que ele pudesse ter uma descendência. E ele teve paciência para esperar. Ó, pois, 16, os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Veja que ele fala assim, ó, Deus jurou pelo seu próprio nome, ou seja, e Deus é imutável e ele já é o Todo-Poderoso, não tinha nada superior para ele jurar. E Paulo está falando, então agora você já pode pegar o seu alento, já descansar no Senhor, porque o Senhor jurou pelo seu próprio nome e ele colocou um mistério no nome dele relacionado a todo o evangelho.
Por isso que o nome do Senhor ele é santificado todos os dias através da nossa vida, né, uma vida de santidade, um processo de santificação. Ao mesmo tempo que nós santificamos a nossa vida, santificamos o nome do Senhor. Veja como essa questão do nome do Senhor é tratada no Novo Testamento, ela é sempre relacionada a santificar a nossa vida e o nome do Senhor. E o próprio Senhor, quando nós já vimos também, vai vir santificar o nome dele. Isso vai ocorrer no milênio, certo? Olha só. Então vamos ler mais um texto aqui, ó. João capítulo 17, versículo 1 ao 6. Depois vamos no 11 do 19 ao 23. Então vamos lá, ó. Vamos lá, vamos começar a ler, depois a gente pula para não ficar tão longo. Então, ó, do 1 ao 6, olha só. Veja bem. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Jesus começa agora a ter uma conversa com o Pai. Olha só, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe destes, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Ó, Jesus falando, como que eles vão receber a vida eterna? Conhecendo ao Senhor, conhecendo o que? O teu nome, olha só, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra. Viu que Jesus fez esse processo de santificar o nome do Senhor, consumando a obra que me confiastes a fazer. E agora, glorifica-me, Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Jesus começa a indagar: eu santifiquei o seu nome, eu coloquei que as pessoas conheçam esse é o Senhor. Agora coloca-me de novo com a glória que eu tinha com o Senhor antes da fundação do mundo. Ó, manifestei o teu nome aos homens que me deste ao mundo. Como que Jesus manifestou o nome do Senhor, o nome de Deus ao mundo? Foi trazendo as boas novas, o Evangelho. Veja que você conheceu o Evangelho e todo o procedimento de um cidadão do reino de Deus, isso faz com que você santifique o nome do Senhor. Ó, então vamos de novo. Vocês: manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu me confiaste. Eles são de Deus, mas o Senhor confiou a Jesus. Ó, e eles têm guardado a tua palavra, ou seja, receber esse evangelho. Você viu que os dois textos que nós lemos anteriormente falou sobre isso. Paulo falou: vocês receberam o evangelho, espero que vocês continuem nele, né? Porque eu passei o que eu aprendi. O que eu recebi, eu passei para vocês. Jesus recebeu do Pai e passou para nós. E Ele quer que nós continuemos. Falou: ó, esses que tu me deste continuam na tua palavra. Vamos pular para o 11, depois do 19, 23. Aí ele fala assim, ó: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome. Olha só. Veja que você conheceu o nome do Senhor. Lembra que nós falamos que o Senhor vai nos guardar na grande tribulação? Isso está escrito lá no Salmo 91. No estudo 2 nós falamos sobre isso. E isso vai conhecer o nome do Senhor. Quando você conhece o nome do Senhor, você é guardado no dia mau. Você vive em santidade. Acontece uma série de coisas. É uma chave de viver, da sua vivência. Você conhece o nome do Senhor conforme você se relaciona com Ele. Então Jesus está falando isso. Viu só? Ó, guarda-os no teu nome, que me deste, ou seja, Jesus recebeu o nome do Pai, para que eles sejam um, assim como nós. Jesus está falando assim, que eles sejam uma unidade, né? Seja realmente o meu corpo, assim como eu e o Senhor somos um através do mesmo Espírito. Viu que coisa linda? Vamos para o 19, para a gente completar a ideia do Senhor Jesus aqui, ó, 19 a 23. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, viu só? Jesus passou pelo processo de santificação igual a nós. Todavia Jesus não pecou, mas ainda assim ele se santificava, principalmente falando do Pai, né? Ele santificava o nome do Pai o tempo todo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer por mim. Olha só, Jesus orou por aqueles que estavam crendo nele na época dele, já estava orando por nós aqui. Olha só que coisa linda. O Senhor Jesus orou por mim e por você. Veja bem, então, aí ó, por intermédio da sua palavra, por intermédio do teu nome, como que eles vão crer? Ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra do Senhor, eles começam a conhecer o nome do Senhor. Quando ele entende todo o Evangelho, ele conhece o Senhor, a fim de que todos sejam um, e como tu és, Senhor, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós. Irmãos, isso é lindo. Olha só, o fim do Evangelho, você entender todo o Evangelho, está relacionado a você ser um com o Pai e com o Filho.
Essa é a ideia do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus e o Pai, eles são um através do mesmo Espírito. E hoje ele divide uma pequena porção desse Espírito em nós, que Paulo chama de penhor da nossa salvação. Porque esse é o penhor, ou seja, aquilo que eu vou trocar pela minha salvação, o que vai nos glorificar. E vai chegar um momento que nós seremos igual ao Senhor Jesus e a Deus no sentido de corpo glorificado. Nós seremos um literal com Ele. Hoje nós já temos o Senhor Jesus e o Pai morando em nós através do Espírito. Vai chegar um momento que esse penhor da nossa salvação vai nos glorificar, no momento do arrebatamento. E aí o Senhor Jesus, o Pai e nós seremos um. E Jesus está falando isso na oração, que Ele esperava que através do nome do Senhor, através do Evangelho, através da palavra, de conhecer o nome do Senhor, esse fim ia ser alcançado. Olha só, vamos ler novamente. A fim de que todos, versículo 21, sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Ou seja, ele e o Senhor, ele e o Pai eram um. Também sejam eles, em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só, o mundo vai crer que o Senhor enviaste. O mundo todo vai conhecer o nome do Senhor Jesus, eles vão santificar o nome de Deus no milênio, lembra? E aí toda a terra vai reconhecer o Senhor Jesus como Deus. Então, ou seja, aí naquele momento ali, no milênio, nós seremos um com o Pai e com Jesus. Olha só, porque ali nós já teremos um corpo glorificado, seremos rei, sacerdote. Veja que o fim do Evangelho vai nos levar a isso, e isso está relacionado em conhecer o nome do Senhor. Versículo 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, ou seja, o que Deus deu para Jesus, Ele transmitiu para nós, para que sejam um como nós o somos. Veja, Jesus enfatiza que nós seremos um com Ele. De fato, você vai ver, isso muita gente não consegue entender isso, porque fica com a mente muito limitada, mas o Senhor tem o plano de se tornar um com nós, através do mesmo Espírito. Por isso que Ele nos entregou essa porção hoje, porque é ela que nos vai garantir a salvação. Você só recebe o Espírito de Deus através do momento que você crê no Senhor Jesus. Ou seja, primeiro você tem que ouvir o Evangelho, ou seja, a porta de entrada para conhecer o nome do Senhor. Você ouve, entrega a sua vida para o Senhor Jesus, e aí você começa a trilhar o seu caminho de conhecimento do nome do Senhor, para você se tornar um com o Pai e com o Filho. Versículo 23 para fechar. Aí como que vai ser esse processo? Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Veja que Jesus está visando uma unidade. E qual unidade é essa? É o Pai, Ele e nós. Veja que esse é o fim, é o Pai, o Filho e a esposa. Veja que nós somos chamados de esposa do Cordeiro. Então ele está falando isso aqui, quando você lê com esse pensamento, você entende. Eu neles, porque Ele é o cabeça e Ele está em nós através do Espírito, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, ou seja, sejam santificados, se tornem santos como nós, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Por isso nós somos, como nós estudamos no estudo do dízimo, o melhor dessa terra. Nós somos as primícias para Deus, porque nós somos a melhor parte. Por quê? Porque o Senhor nos amou, mas Ele nos amou não porque Ele nos escolheu e é isso aí, não, porque nós escolhemos a Ele, por nossa livre e espontânea vontade, que reconhecemos o Senhor Jesus, e nós nos tornamos primícias para Deus, primogênitos junto com Cristo. Olha só que quanta revelação em pouco texto. Como também amaste a mim, ou seja, como Deus amou o Filho, e o Filho é o cabeça e tem um corpo, Ele também nos amou. E tudo isso acontece porque todos conhecem o nome do Senhor. Ou seja, Jesus veio aqui como um homem, conheceu toda a palavra, ou seja, Ele conheceu o nome do Senhor para depois passar para nós, porque o que Ele recebeu do Pai foi isso. Ele não recebeu lá glorificado, não glorificado, antes dele vir à terra, porque Ele já era Deus junto com o Pai desde a fundação do mundo. Lá Ele já sabia de todas as coisas, mas no momento que Ele vem ao mundo, Ele abre mão desse conhecimento, desse poder. E Ele vem como um homem sem conhecimento nenhum. Ele nasceu um bebê normal, cresceu. A Bíblia fala que Ele foi crescendo em graça, em conhecimento. Ele foi conhecendo o nome do Senhor como nós conhecemos. E depois, aquilo que Ele recebeu do Pai, Ele passou para nós. E hoje nós devemos fazer isso, como nós santificamos o nome do Senhor. O que nós recebemos do Pai, do Senhor, através do Espírito em nós, trazendo a revelação da palavra, nós vamos transmitir para outras pessoas. E essas pessoas vão transmitir para outras, assim vai indo. E assim o nome do Senhor vai sendo santificado, vai sendo reconhecido na terra. Veja que como que aqui no Novo Testamento você consegue compreender o nome do Senhor da forma aplicada, né? Porque você vai vendo que no Velho Testamento vai apontando
para o Senhor, né, para o eu sou, que é o Senhor Jesus, e aí você vai aprofundando aqui, ele está dando como é na prática conhecer o nome do Senhor. Ó, versículo 24 e depois o 26, nesse mesmo capítulo 17, olha só o que fala, nós lemos até o 23, ó, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo o que me deste. Quando isso vai acontecer? Para que vejam a minha glória que me conferistes. Você viu a glória do Senhor Jesus? Ainda não. Agora você já está entendendo onde isso vai levar, né? Porque me amastes antes da fundação do mundo. Ou seja, o que Jesus está querendo? Que eu quero que ele esteja comigo aonde eu vou. Para onde ele vai? Ele vai estar no milênio, vai reinar sobre a terra. Ele quer que nós estejamos junto com ele. Para que a gente possa conferir, ver a glória que ele recebeu com o Pai. Veja que coisa linda. Esse é o desejo de Jesus. E para selar aqui tudo, versículo 26, ó. Sela toda a revelação. Olha só. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. Você viu que ali ele falou assim, o que Jesus passou para nós, ele ficou 3 anos e meio nos trazendo o nome do Pai. Ele falou, ainda vou, eles conheceram, já trouxe o nome do Senhor, mas ainda vou continuar trazendo, através do meu Espírito que estará neles mesmo, e eles vão se edificar a si mesmo. Olha que revelação. Então hoje, quando você vai pregando o Evangelho e falando para outras pessoas, ainda está dando a conhecer o nome do Senhor, e isso vai fazer até o fim, ó, a fim de que o amor com que me amaste seja neles e eu neles esteja. Veja que o Senhor Jesus está falando, o teu nome vai continuar sendo propagado, vai continuar sendo conhecido, porque veja que cada vez que passa, cada dia que passa, você vai se aprofundando mais na palavra. A palavra é um poço de conhecimento, você estuda, 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 e ainda tem muito mais para você estudar, você nunca acaba, e assim você vai conhecendo mais e mais o Senhor, você vai abrindo o seu entendimento. Quanto mais você conhece a Deus, mais conhece o nome do Senhor, mais galardão você tem, mais você santifica o nome dele. Então você vai ver que esse processo, ele acontece, e aqui você entende toda a revelação que o Senhor Jesus traz dentro da oração dele. Ele faz uma oração profética, uma oração onde ele traz o plano do Pai, fala do nome do Senhor. Você vê que a salvação vem do nome do Senhor. Paulo falou isso lá em Coríntios, que nós lemos, Hebreus capítulo 6 falou disso, que nós seremos salvos através da palavra que foi recebida. E a palavra é o Evangelho, então é ela que vai nos fazer essa salvação que vem do Senhor. Então, essa revelação iniciada que você começa a entender aqui no Novo Testamento te traz essa profundidade de processo de santificação, de santificar o nome do Senhor. Santifica a sua própria vida, porque é o processo, sem santificação ninguém vê a Deus, como diz o apóstolo Paulo. E então você santifica o nome do Senhor com o seu procedimento, com a sua forma de viver, e também propaga o nome do Senhor para outras pessoas, e aí vai tendo esse efeito, né, de que as pessoas vão crescendo, os seus dízimos, os seus frutos, né, as suas, não frutos, né, frutos são suas obras, mas as pessoas que vão ganhar para o Senhor, você vai ganhar para o Senhor, elas conhecem o nome do Senhor e passarão para outras pessoas, e assim segue o processo. Essa é uma revelação muito linda, meu irmão, que Deus quer que você tenha um coração aberto para receber essa revelação, certo? Em nome de Jesus, o Senhor vai trazer essa revelação na sua vida, e você vai entender e vai conhecer cada dia mais o nome do Senhor.